esse casamento, não é? E eu não sei, meu nome é Leidejane, algumas pessoas já me conhecem, eu faço parte do grupo de assistência mediúnica, ali o campo, ali na torre, perto do atracado dos presentes. Então, convidado, se quiser conhecer nossa casa, receberemos uma maior satisfação. Lá, nas terças, a gente estuda o livro dos Espíritos, nas quartas, o Evangelho, segundo o Espiritismo. Na sexta, a gente trabalha aqui a quarta, obsessão, causas e tratamento. Sejam bem-vindos. No próximo domingo, inclusive, desculpa, está fazendo propaganda da minha casa, né? Mas no próximo domingo nós teremos no café da manhã um seminário, das 9 às 12 é o seminário grátis, para quem quiser assistir, com o Dr. Lúcio Maleão. Ele vai, são chegados os tempos, é o tema que ele vai abordar lá conosco. E a gente aproveita e faz um café, um momento de confraternização. Das 8 até 8h50 a gente faz um café. Nesse café a gente pede uma contribuição, é R$15. Quem quiser participar do café, do alimento material. Do alimento espiritual não paga-se nada. Se quiserem nos assistir lá, doutor Lúcio, vai ser um prazer, certo? E hoje a gente vai conversar sobre a vida futura. Esse estudo encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 2. E aí a gente já inicia com algumas perguntas. Quem sou? Quem sou? O que é que cada um acha que é? Que sou? Alguém não responde? Eu sou facilitadora. Bora lá? Eu vou fazer outra pergunta. De onde vem? Nossa irmã estava dando estudo aqui, mostrando muitas coisas nesse sentido, não é? De onde vem? A gente já se perguntou de onde vem? A próxima pergunta que eu gostaria de fazer é: qual a razão de passar por determinadas vicissitudes? Eu acredito que não tem ninguém aqui que já não tenha passado por algum momento que nos fez chorar, não é? Afinal de contas, estamos num planeta de provas e expiações. Então, eu acredito. Tem alguém aqui que nunca passou por nenhum problema? Ninguém. Tem ninguém que não passou por nada. Eu ia me espantar, porque se tivesse alguém que nunca passou por nenhum problema, eu dizia, está no planeta errado, está no mundo errado. Já é para estar mais na frente, né? Na escala evolutiva. E vamos a outra pergunta. Por que estou aqui no planeta Terra? Já nos perguntamos isso? Por que estou aqui no planeta Terra? Recentemente eu tive a bênção, né, de receber na minha família mais uma netinha, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E aí ela chegou e ela é bem colorida. Eu disse, mas rapaz, eu devia ter nascido no Canadá, não é? Ou pelo menos no Rio Grande do Sul. Eu venho do Nordeste, calorão desse. Então a gente às vezes acredito que a gente se pergunta, por que eu estou aqui? Eu poderia estar em outro país ou em outro planeta, quem sabe? Alguém já se perguntou isso? Por que é que eu estou aqui? Por que é que eu moro nessa casa? Por que é que eu tenho esse chefe? Por que é que eu tenho essa sogra? Por que é que eu tenho esse cunhado? Essa cunhada, não é? Outra pergunta. Para onde vou quando partir desse planeta? Uma pergunta boa, né? Alguém já se perguntou? Já pensou nisso? A gente nunca sabe o dia da nossa viagem, não é? Estamos aqui de passagem.
São os espíritos vivendo experiência humana. Estamos em passado. A qualquer momento, ó, e às vezes nem dá tempo de se despedir. Não é? Às vezes, quantas pessoas que vão dormir e faz a viagem e nem se despediu de ninguém do plano físico. Não é? E por último, como será a minha vida no futuro? Hã? Como será a minha vida no futuro? Vai depender de quê a minha vida no futuro? Depende de quê? Será que depende da educação que eu recebi dos meus pais? Será que depende dos estudos que eu assisti? Depende disso? O estudo aí da nossa irmã fez um estudo belíssimo, eu estava ali escutando, não sabia se dava uma bibinha aqui ou se lá escutava. Depende disso. E aí? Depende daquele professor, daqueles professores. Depende de quê? Não? Muito bem, irmã. Vai depender de cada um de nós. Somos nossos construtores. Eu posso ter o melhor professor do mundo. Eu posso receber o melhor estudo espírita do mundo. Mas se eu não transformo isso em sabedoria, o que é que eu estou fazendo? Se eu continuo aqui, é muito bom, aqui a gente escuta tudo bonitinho, oh, minha irmã, beijinho para cá, beijinho para lá. E ao sair, cruzar o portão, a primeira pessoa que esbarrar, a gente já perdeu toda a sintonia. Lembra que nossa irmã estava conversando sobre essa sintonia. Basta pegarmos nosso automóvel e no primeiro canto que recebermos, a gente vai e manda, na maioria das vezes, elogios para a mãe do rapaz ou da mulher, né? A gente vai e manda um monte de elogios. Então, tudo vai depender de quê? De a gente transformar o que a gente aprende em sabedoria. Não é só a parte intelectual. Quantas pessoas intelectualmente, ó, lá em cima, mas moralmente não acompanham. Quantas pessoas que a gente conhece que não sabem nem ler, mas de uma sabedoria imensa. Sabe dar um conselho? A gente tinha uma pessoa lá, o Senhor, como eu gostava quando ele começa a falar, o Senhor ele já retornou no mundo espiritual. Ele falava com um jeito de rebuscar. Mas era cada lição que você parava assim, caía assim, ó. E era bem rebuscada a forma dele falar. Pois bem, gente. Então agora a gente vai entrar na lição. Na lição aparece, inicia quando Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, e aí fez vir Jesus à sua presença. E aí ele pergunta: és o rei dos judeus? Pilatos pergunta isso a Jesus. E aí eu queria perguntar a vocês aqui: o que significa ser um rei? Jesus era o rei dos judeus? Só era para responder. Aí atrás, Jesus era o rei dos judeus? Não? O que significa ser um rei? Peguei vocês. Eu fui do dicionário, né? Doutor Foucault. Ele diz, primeiro significado que ele dá rei: soberano que governa o país monárquico.
Jesus está incluído aí? Não. Por quê? Quem era o rei na época? Herodes, né? Não era Herodes, o rei? Ali era o país monárquico, Roma, né? Mas o rei era Herodes, não é isso? Então, né, essa pergunta quando Pilatos faz, Jesus não inclui ainda, não está aí incluso. E aí vem a segunda. Aquele que exerce poder soberano ou tem direito de exercer. É Jesus? Sim ou não? Vamos para o terceiro. Aquele que usufrui de poder absoluto. Jesus era rei nesse momento? Sim ou não? Ele não usufrui o poder absoluto, não é? Quem tem o poder absoluto? Deus. Não é? E vem. Será que Jesus não está incluso em nenhum dos 4 itens? Meu amigo, pelo amor de Deus. Indivíduo mais notável, entre outras, na sua classe, em determinada atividade. E agora? Jesus está aqui? Estou vendo 2 cabecinhas só fazendo assim. Tem alguém que faz assim? Jesus está aqui? Por quê? Oralmente falando, né, minha irmã? Hã? É o exemplo. Jesus é o indivíduo mais notável entre outros da sua classe. Jesus foi aquele ser que Deus nos enviou e nos diz o livro dos Espíritos que ele é o mais perfeito ser que a terra recebeu. É Jesus de Nazaré. Saiu das suas moradas luminíferas, né? Veio até nós, certo? E assim, detentor de todos os conhecimentos, moralidade, sabedoria. Jesus de Nazaré. Ok? Então, nesse caso, Jesus é rei, né? E assim a gente parar para ver na nossa sociedade, por exemplo, se eu perguntar quem é o rei do futebol, Pelé, não é? Por quê? Porque ele foi o mais notável dentro do que ele fazia. E por aí tem outros e outros, não é? Pois bem, e o que é que responde Jesus quando ele pergunta? Meu reino não é deste mundo. O que é que Jesus quis dizer agora aqui, nesse momento? O que é que ele quis dizer para todos? Porque não só foi para aquele da época, foi para nós também. E quem sabe a gente não estava lá, não é? Pelos processos de reencarnação estamos hoje aqui, mas a gente não sabe o caminho que percorremos. Somos espíritos viajores do tempo. E aí eu pergunto, quando ele fala isso, o meu reino não é deste mundo. Isso quer dizer o quê? Se meu reino não é deste mundo, é porque existem outros reinos. Existem outras casas, não é? Aí ele fala assim, se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas ele reitera, o meu reino ainda não é aqui. E aí Jesus quer nos dizer o quê? Na casa do Pai, como ele diz, há muitas moradas. Então não é só esse planetinha tão minúsculo. Se a gente for comparar com outros planetas, outras galáxias, isso aqui é uma poeirinha. E ele disse, meu reino não é deste mundo, não é? Quando ele fala isso, é dizendo, na casa do meu Pai há muitas moradas. E são essas moradas onde teremos
outros irmãos que nesse momento estão lá. E que um dia também estaremos lá. Porque a fatalidade de todos nós aqui é evoluir. Como canta o conjunto da corda, um dia todos nós seremos anjos. Eita, me mas tem pessoas que estão aprontando, que estão fazendo cada loucura, que está com violência. É um filho de Deus equivocado, é um filho de Deus ainda na ignorância, porque nós todos fomos criados simples e ignorantes. E esse planeta, essa grande escola, tem diversas salas de aula. Como a gente pode fazer crescer, né? Tem um maternalzinho, tem o grupo 1, grupo 2, grupo 3, e aí vai. E assim é nosso planeta. E Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, soberanamente bom e justo, o que é que Ele faz? Ele coloca essas pessoas diferenciadas para que um ensine ao outro. Nossa irmã disse aqui, há pouco, que aquelas pessoas que mais aperreiam, que mais dá trabalho, esse é o melhor material que dá. Nosso melhor. É isso é bullying. Fazendo bullying, viu? Aquele que mais dá dor de cabeça, aquele que mais, é esse o melhor material que dá. Onde nós deveríamos até agradecer. Exatamente isso, agradecer, obrigada. Porque ali vem o aprendizado. A gente vai aprender a ter paciência, a gente vai aprender a gratidão, a gente vai aprender a perdoar. A gente vai aprender a engolir os sapos que a vida apresenta. A tolerância, a benevolência. Então nada acontece ao acaso. Tudo que acontece, Deus sabe a razão. Deus é bondade e misericórdia. Ele não coloca ninguém cruzando o nosso caminho por nada. O universo colabora a nosso favor. Pois bem, como eu falei, Manuel, Filomeno, ele diz, na casa do Pai, disse, Jesus há muitas moradas. Aí ele faz, não somente nos astros luminíferos, que gravitam nos espaços siderais, mas também em torno deles, como estações intermediárias entre uns e outros mundos que pulsam nas galáxias, glorificando a criação. E é quando a gente começa a ter esse conhecimento, como ela encerrou aqui, eu estou pegando carona, como ela disse aqui, isso nos traz consolação, nos consola. Quando a gente vê isso e sabe que não é uma pecadora que vai queimar no fogo até para sempre. Que eu digo, menina, é alguma coisa, né? Porque tudo tem explicação. Você ficar queimando, sem nunca parar, eu digo, meu Deus, como é que pode? Eu vivenciei algum momento assim também na minha vida. Então, veja, quando a gente entende que o pior das piores pessoas, mais assim, incrédulas, mais violentas, um dia também será amparado, será recebido no reino dos céus. Isso nos dá algum consolo. Saber que todos são filhos de Deus e nenhum está na orfandade. Pode demorar mais? Pode. Se não aprender no amor, vai aprender na dor? Vai. Mas que vai aprender, vai. Se não for por livre, espontânea vontade, vai no roldão, né? Como diz o livro Ação e Reação. Vem o roldão e empurra e vai. Não adianta. Não quer ser anjo, não. Vai ser. Sinto muito, vai ser anjo sim. Não o anjo que a gente aprende na infância. Aquele anjo tocando harpa. Aquele anjo só louvando. Eu, na minha infância, quando eu frequentava uns estudos que dizia isso, eu ficava pensando, cheguei a perguntar, meu Deus, eu pequena, ô tio, lá tem televisão, a inocência de uma criança,
Sim, eu lembro que eu perguntei. Não. Aí eu fui lá, vai ter parque? Não. Aí eu ficava pensando, acho que o céu é chato. Não é? A gente vai achar o céu chato. Não tem nada para se divertir, só ficar ali tocando harpa, só isso. Aí ele dizia, e comida? Quando você quiser uma fruta, você vai assim no pé e tira. Quer dizer, você não ia nem mais trabalhar. Aí eu pensava, mas você é enfadonho, não é? Eu era pequena, viu, gente? Mas é verdade, não é esse céu. Porque a gente hoje sabe que o trabalho continua. O próprio Jesus disse, meu pai trabalha, meu pai trabalha. E eu também. Então, Deus continua criando planetas, continua criando tudo. Meu pai trabalha e eu também. Então, como é que a gente quer, ao desencarnar na vida futura, a gente ficar, como dizia minha sogra de Boresta, só na rede se balançando? Você pode até gostar, uma semana, um mês, depois vai ficar cansativo. Não é? Pois bem, vamos lá. Aí disse Pilatos, né? Ele diz assim, és, pois, rei, novamente, querendo que Jesus falasse por quê? Para ter motivos, porque Jesus viveu desde que nasceu até a partida, sendo sempre alvo daqueles que queriam destruir, porque Jesus veio reformular tudo, não é? Aí Jesus vai e responde, tu dizes, sou rei. Veja quanta sabedoria de Jesus. Ele tinha um total controle das suas emoções. Mesmo ali sendo ameaçado, ele se manteve. Eu e o Pai somos um, foi o que ele disse, né? E chegaremos lá. Um dia cada um de nós vai também abrir a boca e dizer, eu e o Pai somos um. É o nosso futuro. Aí ele diz, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Ou seja, nosso mestre vem aqui para ser assim, o mapa para que a gente encontre vida, mas não uma vida qualquer, vida em abundância. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai senão por mim. Quando Jesus fala isso, ele dizendo, segue-me. E eu vou te mostrar o caminho das pedras, né? Eu vou te mostrar como a gente chega ao Pai. Só que, mesmo com tantos anos passados, nós ainda não estamos seguindo o Evangelho de Jesus. Quando a gente começar a seguir fielmente o Evangelho de Jesus, a gente teremos outra condição de vida. E olha mais. Nesse momento que a gente estiver seguindo esse Evangelho, caminho à verdade e à vida, nós teremos avançado ao encontro da nossa vida futura. Pois bem, aí ele diz, aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Não foi com orgulho nem vaidade que Jesus falou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas não, foi com sabedoria. E aí a gente sabe que para que Jesus chegasse aqui, trazendo essa mensagem, trazendo o mapa, trazendo a carta mágica, né, para a gente chegar ao encontro do Pai, foi preciso toda uma preparação. O povo, lá atrás, acreditavam em deuses, em muitos deuses. Então daí, o
que acontece? Antes de Jesus chegar, veio a primeira revelação. Quem trouxe a primeira revelação? Quem começou a preparar este caminho? Nossa irmã falou até dos meses da taça, pitonisas, tudinho, não é? Olha, já dei a dica. Quem trouxe a primeira revelação? Quem? Muito bem, eu escutei. Moisés, ele foi e trouxe a primeira revelação. Moisés tirou o povo do Egito para trazer, ensinar ali a crença no Deus único. Um povo rebelde, né? Um povo cheio de vícios, um povo violento, né? E imagina ele conduzir aquele povo pelo deserto, né? Pelo caminho grandioso. Aí daí ele vem com duas leis. A lei divina, ele apresenta, e vem também com a lei civil, né? Que ele tinha que daí controlar o povo. A lei divina, ela é invariável, é isso? Que são os 10 mandamentos. Amarás teu Deus de todo o teu coração, não matarás, não adulterarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. Essa é a lei divina. E a outra, tinha 613 artigos lá, certo? É uma lei que vai depender do povo, da época, da cultura, de tudo. Mas para que ele conseguisse controlar o povo, ele apresentou um Deus temor. Certo? Esse Deus temor, ele era terrível, era isso que ele passava, porque ele queria controlar a humanidade, aquele povo, através do medo, não é? Era para ele passar um Deus ciumento, vingativo, cruel e implacável. Se a gente for estudar o Velho Testamento, ali em Êxodo, a gente vai ver as arbitrariedades. Eram queimadas, assim, jogada coisa nos rios para acabar com tudo, matar os rebanhos. Isso vindo de um Deus amor, de um Deus que a gente hoje crê que é Deus amor. Mas era o quê? Para poder controlar, porque não poderia falar com os mortos, se falasse com os mortos era condenado, olho por olho, dente por dente. Então era aquele Deus implacável mesmo. E esse mesmo Deus criou aqui os anjos, tocando as harpas, e tudo que acontecia estava ligado a isso, né? E criou também os demônios. Então era esse Deus que foi apresentado àquele grupo, para que eles tivessem total controle. Tá certo? E aí, anos se passaram. E é quando vem a segunda revelação. Chegou a segunda revelação para esse povo que vivia ali, acreditando que quando acontecia uma doença, quando acontecia uma desgraça, era castigo divino, que para poder, não tinha esse contato direto, tinha que pagar o sacerdote e tudo mais, para Deus perdoar seus pecados. A mulher não era à esquerda. Foi a época, assim, crucial, não é? Então, vem a segunda revelação. Depois que se passaram anos e anos, chegou o momento da segunda revelação. É como diz, uma folha não cai numa árvore se não tiver no momento certo. Então, era o momento da segunda revelação. E quem é que traz a segunda revelação? Só tem uma pessoa respondendo. Jesus. Não é? Quem traz a segunda revelação? O nosso amado Mestre Jesus. Ele fez questão de vir pessoalmente. Porque ao construir o nosso planeta lindo e maravilhoso,
Não é esse planeta, se a gente for para aquele livro de... daqui a pouco eu lembro o nome. Aí você vai ver que Jesus, junto com a ordem crística, eu já falei isso aqui em outro momento, junto com a ordem crística, ele criou o planeta porque ele recebeu a incumbência, né, a missão de Deus de cuidar de nós, essas almas que estão aqui, todas as almas visíveis e as invisíveis também, né, as que estão nesse momento no plano espiritual. E Jesus foi quem criou, formou o planeta desde o zero. Jesus criou junto com a ordem crística. Só que na hora de vir trazer a revelação, ele fez questão de vir pessoalmente. E o maior sofrimento foi esse, ele sair de lá, porque com o perispírito já está totalmente fluídico, ele teve que se compactar para pegar outro perispírito para entrar no corpo físico. Por isso que às vezes ele suava sangue. Então, Jesus traz essa segunda revelação. E Jesus vai e vem nos mostrar o quê? Moisés mostrou Deus temor. E Jesus mostra aqui. Exatamente. Ele vem nos mostrar agora Deus amor. Um Deus que perdoa. Um Deus que dá oportunidades inúmeras. Não é? E aí, que, como ele falou, vim testemunhar a verdade. Aí ele vem trazer e mostrar a verdade. Esse Deus Criador, esse Deus que era chamado Deus Paizinho, que não discrimina, que tem amor incondicional. Mostrou também que é soberanamente justo e bom. Poxa, mas a gente vê gente sofrendo, isso é justiça? É. Por quê? Porque somos viajores do tempo. O que nós passamos hoje, nós estamos colhendo sementes do homem. E é necessário a gente ver o que estamos semeando hoje, porque vamos colher no futuro. E ele reserva para os seus eleitos uma vida futura. Será que todos são eleitos? Somos todos eleitos dessa vida futura? Sim ou não? Somos todos eleitos dessa vida futura. Porque ele disse, das ovelhas que meu pai me confiou, não perderei nenhuma. Mas isso, veja, cada um tem seu tempo. Quem quiser ir marchinha lenta, vai. É a escolha de cada um. Se eu quiser fazer uma viagem, eu vou escolher qual o transporte que eu quero chegar. Se eu tiver com pressa, eu pego meu avião e vou embora. Mas se eu não tiver com pressa, eu pego uma bicicleta, vou conhecendo por aí. Não é? Não tenho pressa. Então, aí é o livre arbítrio. E daí, naquele momento também, Jesus disse que nem tudo eu poderei vos dizer. Por quê? Porque o povo ainda não estava preparado para ter conhecimentos mais avançados. Esse povo não tem como dizer tudo. Tanto é que Jesus falava muito por parábola. Mas ele disse, eu vou enviar um Consolador, promessa de Jesus. E ele nunca falhou com as suas promessas. Aí daí vem o quê? A terceira revelação, e eu já disse que esqueci de botar. Eu queria que vocês falassem. E foi através dos Espíritos que chegou a terceira revelação, e Kardec se aproveitou, né? E copiou. Mas quem trouxe, quem é o Consolador, são os Espíritos que chegaram até nós, trazendo novamente, recordando o Evangelho de Jesus,
mostrando, porque ele, assim que Jesus foi, ele disse, olha, vai haver confusão, pai contra filho, né? Guerra, e aconteceu. Mas depois chega o Consolador e vem trazer agora a boa nova, né? Nos mostrar o caminho, que é agora nos apresentar Deus dever. Por que Deus dever? Porque através do Espiritismo a gente vai saber que existe uma lei de causa e efeito. Tudo o que eu faço, eu vou precisar consertar se eu fizer equivocadamente. Terei a oportunidade de retificar. E ele também fala da pluralidade das existências, que agora nos dá essa consolação, sabendo que a morte não é o fim, que não existe morte. Existe uma mudança de casa. Sabendo que aquele que hoje está ao nosso lado, que nós amamos, quando um ou outro partir, não foi o fim. Haverá novamente um reencontro. Isso é consolador, não é, gente? Saber que a gente pode ter, inclusive, comunicação através dos nossos sonhos, ou até através de uma psicografia, como ela falando aqui, da mediunidade. E a gente ter essa certeza que a vida continua, que somos imortais. Isso nos dá, sim, aquela coragem de não ter medo mais, não é? De seguir em frente, seguir confiante. E ele também fala da existência do perispírito. Todos aqui sabem o que é perispírito. Todos. Tem alguém que não sabe o que é perispírito? Não, todos sabem, não é? Eu gosto de dizer lá no GAM, dia de consulta, eu vou dizer que o perispírito é o nosso HD. Perispírito é o nosso HD, né? Cheio de pastas e palas. Tudo o que acontece na minha intimidade, nas minhas emoções, eu gravo no meu perispírito, que tem o mesmo formato do meu corpo físico. E tudo o que acontece no meu corpo físico, também eu gravo no meu perispírito. Quando eu retorno meu perispírito junto com o meu espírito, que é a centelha divina. Então, quando alguém falar, eita, eu vi a alma de fulano, não, você não viu a alma de ninguém, porque você não vê a alma. A alma é a centelha divina, ninguém vê. Você vê o corpo perispiritual, que tem o mesmo formato do corpo físico, certo? Se Deus o livre desencarnasse agora, e vocês, no momento, tivessem evidência, eu ia cair, meu corpo físico ia ficar aqui, expor e oportunidades, ia ficar aqui, eu ia sair do mesmo jeito que vocês estão me vendo, vocês iam ver eu saindo. Eu ia olhar, eita, agora acabou, eu vou ter que voltar para minha casa. Mas eu ainda faço um questionamento. Ei, vocês estão todos me vendo, bora comigo. Bora? Vocês iriam? Ninguém ia comigo, ia me deixar sozinha no mundo espiritual. Vocês deu para entender? E a gente retorna ao mundo espiritual com essas pastinhas. E na hora que a gente for reencarnar, bora lá puxar a tua ficha, né? Através das pastinhas. Que você fez, o que você acertou, o que você se equivocou, tudo isso está ali. E é essas pastinhas que vão definir o seu próximo corpo físico. Suponhamos que uma pessoa entrou pelo vício, suponhamos, né, do cigarro, e teve um câncer em virtude do cigarro, machucou o pulmão, fez algum problema no pulmão e desencarnou. Quando eu chego lá, está gravado. Provavelmente, quando eu voltar, eu vou voltar com o meu pulmãozinho
com probleminha. Aí por isso que eu digo, Deus é justo. Quando a gente vê alguma coisa assim, pelo amor de Deus, não é todo mundo, né? Existe espírito que nem precisam reencarnar, se a gente for para o céu e o inferno, e que vem numa situação bem deprimente, né? bem sem condições físicas, mas ele vem tipo como missão para ajudar, às vezes o grupo familiar, às vezes até a humanidade. Aí ele aceita vir dessa forma. Mas na maioria das vezes, por exemplo, aqueles que tiram sua vida, que dão um tiro na cabeça, na maioria das vezes, eles quando voltam dementados. E assim vai. Se a gente pegar de volta, contra vários casos. Pois bem, então, aqui é a existência do perispírito, esse corpo que é o nosso modelador biológico. E daí, também, o Espiritismo nos ensina que o quê? A alma progride incessantemente. Nós nunca vamos retroagir, a gente vai estar sempre avançando. Agora eu pergunto, qual o caminho para alcançar uma vida futura plena de felicidade? A gente já chegou à conclusão que temos uma vida futura. Todos acreditam aqui. Mas qual é o caminho que eu preciso utilizar? Nesse livro, Psicologia e Espiritualidade, Adenauer, né, ele diz o seguinte: qualquer que seja o caminho escolhido, ninguém poderá prescindir de entrar em contato com sua própria individualidade, com seus próprios limites ou com suas dificuldades inerentes ao processo evolutivo. Aí você vê, já o gatinho olhando e vendo do outro lado o leãozinho, que às vezes o que acontece é isso, não é? Nós se achamos uns gatinhos bem mansinhos, mas dentro de nós existe dois lobos, né? Um mansinho e outro feroz. Qual deles a gente está alimentando? Portanto, esse confronto não pode ser transferido ao outro, nem tampouco simplesmente se entrega a Deus. Ah, é porque Deus quer assim. Mas estou passando, foi Deus que quis. Será? É Deus que quer isso? Deus quer o teu sofrimento? Deus quer tuas lágrimas? E aquilo que eu falei inicialmente, quantas vezes a gente quer estar passando por alguma situação e fica procurando alguém para colocar a culpa. Nunca paramos para olhar, se eu estou passando por isso, o que é que eu estou precisando aprender? O que foi que eu fiz para estar acontecendo isso agora, nesse momento? E se a gente se encarar, a gente vai encontrar a resposta. E diz mais, ele diz, é um processo inalienável a que estamos sujeitos e apenas por pouco tempo adiado. É aquilo que eu falei. Vai evoluir? Vai. Ou por bem ou não, vai evoluir? Sim, vai aprender. Pelo amor seria bem melhor. Mas se não for pelo amor, a gente aprende na dor, mas aprende. E agora, qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Qual? Hein? Qual é o meio mais prático? Sábio da atividade voluntariamente. Conhece-te a ti mesmo. O homem já viajou até no espaço, né? Conhecendo os planetas, tudo por aí. Mas o homem não quer ter a coragem de fazer essa viagem que é a mais importante. A viagem interior. É se conhecer. Qual o meio de consegui-lo? A gente vai para o livro dos Espíritos, essa é a pergunta 919.
E aí tem essa resposta. Fazer o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tiver motivo para ninguém se queixar. Deveremos fazer isso todas as noites, meus irmãos. Dar uma paradinha antes de dormir, fazer uma reflexão. Se a gente magoou alguém, lembrar o que Jesus nos ensinou. Vai ter com o teu irmão enquanto estás com ele a caminho. A gente precisa fazer isso. De reavaliar. Saber no que a gente pode contribuir para fazer um mundo melhor, não é? Como diz, acho que é Gandhi, seja você a mudança que você quer ver no mundo. A gente fala tanto em paz, quer tanto paz, mas estamos promovendo a paz? Às vezes a gente não faz a nossa paz nem na nossa casa. A gente se pega com qualquer besteira e faz a maior confusão. A paz do mundo não pode canto. Começa em mim. Porque não somos nós a ter essa palavra de calma. Estamos tendo conhecimento aqui dentro de uma classe espírita, estudando o Evangelho do Cristo. E às vezes a gente entra em conflito com aquele que ainda não conhece o Evangelho de Jesus. Sejamos a mudança que queremos ver no mundo. É assim que a gente vai encontrar esse caminho, para encontrar essa vida futura que desejamos. Porque todos aqui, com certeza, como eu também, quer ter uma vida em abundância, uma felicidade imensa. Então, mas somos nós que vamos construir isso. Foi assim que eu cheguei, continuando a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Santo Agostinho. Porque muitas vezes, quando a gente olha para o outro, a gente aponta, né? Que não tem coisa mais fácil, olhar para a tua. Eu tive raiva hoje porque você fez isso. Olha, eu aponto um dedo, você aponta para mim. Foi Giovanni que me fez raiva ou fui eu que tive raiva? É mais fácil a gente apontar para o outro. Diz na Bíblia, né? Eu acho que no Velho Testamento, uma palavra branda calma a ira. Não é? Eu acho que foi Haroldo que contou que uma vez vinha no carro com o filho e alguém deu um tranco e Haroldo já ia dizer alguma coisa, brigar. Aí o filho dele, acho que o filho dele fez, pai, olha, será que esse já andou escutando tuas palestras? Ui, parou. Mas é isso. Isso o mundo muda quando eu mudo. Não é? Outra vinha com o esposo no carro e houve uma confusão no meio, no trânsito, como geralmente acontece, e começou uma discussão dos dois. Do marido, ela tinha vindo das compras, estava cheia de compras por dentro do carro, e começou eles dois discutindo. E ela veio na hora, aconteceu alguma coisa mais séria, e ela desesperada, pedindo o marido para acalmar, e a discussão ficando cada vez mais acirrada. Aí ela não sabia mais o que fazer, quando ela olhou para a sacola, pegou um danoninho que ela tinha comprado para o filho e fez: quer um danoninho, moço? Estirou assim: quer um danoninho? Aí o cara parou assim e lembrou, né? Me dá um danoninho, não é? Não tem uma propaganda naquela época lá atrás? Quando entregou o danoninho, o outro caiu, aí não se aguentou, caiu na risada e ali dissipou todo aquele clima que estava sendo gerado. Então, às vezes é isso. Às vezes a gente silenciar, em vez de entrar na discussão, silenciar, tempo ao tempo. Então, é assim que a gente vai estar construindo esse caminho para a nossa vida futura. E aí, Adenauê, ele fala nesse processo de autoconhecimento, de a gente se interiorizar e perceber na gente aquelas emoções que ainda
fala algo dentro de nós. Mas é preciso ter não só a vontade. Tudo é preciso a vontade. Mas é preciso ter coragem. Porque é muito difícil olhar para mim e identificar que eu sou ciumenta. Eu não vou querer identificar isso. Porque a gente cresce escutando que determinado sentimento é coisa feia, é pecado. Inveja, eu não vou admitir que eu estou sentindo inveja de alguém. Mas eu estou. Então, por isso que eu digo, a gente tem que ter a coragem de encarar. Porque na medida que a gente encara e reconhece, aí sim, a gente vai começar a transmutar esse sentimento. Mas enquanto a gente resiste, a gente disfarça, a gente não consegue mudar. Por exemplo, como é que a gente pode perceber? Tipo, como é o teu nome que eu esqueci? Renata. Começo a elogiar a Renata. Poxa, olha, Giovana, Renata fez um estudo maravilhoso. Ótimo. Entonação. Aí Giovana, enfiada, né? Só uma hipótese. Começa a dizer, rapaz, foi bonzinho o estudo dela, mas Mariquinha, o estudo dela, ó, é muito melhor. Ela faz assim, assim, assado. O que é que está acontecendo? Qual é o sentimento que está aí? O ciúme. E ela não está percebendo isso nela. Vocês estão entendendo? Quantas vezes a gente não faz isso? Quando começa alguém a fazer elogio, a gente começa ou mostrar alguma coisa de outro, ou mostrar defeito, ou se autopromover. Então, é por isso que eu digo, gente, precisa ter essa coragem de dizer, epa, oi, porque dona consciência vai dar um estalo lá, certo? E esse conhecimento é preciso que a gente identifique. Pega ali, a gente vai precisar reconhecer a emoção, o sentido da palavra, conhecer se estende a reconhecer quando ocorre. Entendeu? Não é conhecer, é reconhecer. E vai se sentir culpado? Não. Não. Quando a gente pensar em sentir culpa, a gente lembrar que somos aprendizes. Como diz Gonzaguinha, eterno aprendiz. Eu estou aprendendo. E o aprendiz pode errar. Ai, meu Deus. Então, a gente vai precisar trabalhar nossas culpas, que são os medos, as frustrações, tá certo? Para ter esse conhecimento, identificar tudo isso na gente. É preciso também a seguir esse autodescobrimento. Reconhecer também o que é que eu já tenho. É a gente trabalhar os complexos e suas origens, né? Descoberta do que a gente já conquistou. As potencialidades, sem orgulho, claro, sem vaidade. Eu lembro de Sara no Enem, quando ela disse que começou a se autoflagelar, e o irmão disse, não, a gente só trabalha com você porque você nos deu as condições. Como? Estudando. E estuda, cria um arquivo, aí os irmãos vão ajudar. Então, nós também temos nossas potencialidades, porque somos filhos de um Deus soberanamente bom e justo, e que não discrimina, dá condições a cada um, e criou cada um com sua individualidade. Lembrando que o mundo seria diferente se um da gente não estivesse aqui. Em seguida, se for necessário, a gente fazer essa autotransformação. Ou seja, a mudança do nosso comportamento. Naquilo que a gente viu que não está adequado para um cristão, a gente começar a trabalhar, aprender a escutar. A gente não sabe escutar, aprender a escutar. Aprender a olhar o outro com os olhos. Aprender a, quando estiver conversando, pegar o celular e ficar passando mensagem para outro, deixando de dar atenção ao próximo, mais próximo, para um que às vezes a gente nem conhece na rede social. Bora trabalhar essa ansiedade que nós estamos tendo com o celular. Tecnologia é uma coisa maravilhosa, mas às vezes atrapalha esse aconchego, esse olho no olho, esse afeto.
A gente vê famílias dentro de casa se falando por WhatsApp. Não é não? A gente se vê. A gente está com um propósito lá na minha casa de quando minha neta chega, eu não pego celular. Não pego. Eu não vou abrir mão de estar curtindo aquele momento maravilhoso para ficar falando que está do outro lado, que eu posso depois mandar mensagem. Bora pensar nisso, gente. Então aí vem essa mudança de comportamento. Não tem coisa melhor para a gente começar, sabe onde? No seio familiar. Acordar de manhã e dar um bom dia, olhar para o outro e dizer: eu te amo, você está muito bonito, você está muito bonita. Não saberia viver sem você, poxa, é muito bom. Vamos aprender a fazer isso. Não negar um carinho, um abraço, um sorriso, a quem quer que seja. A gente às vezes anda pela rua, as pessoas veem cabisbaixo. Um bom dia, não é? Um bom dia. E às vezes nem isso nós fazemos, nem dentro de um elevador. Pois bem, gente, e por fim, é preciso, depois que a gente fizer isso, é lógico, acho que vem a autoiluminação, que é a manifestação do Espírito, essência divina pessoal. É esse contato que nós vamos estar diretamente com o Pai. Sentir essa presença dos nossos irmãos que estão sempre, nós não estamos sozinhos nessa jornada. Temos os nossos protetores, que às vezes nós nem sentimos. Então é preciso isso, essa autoiluminação, para que a gente possa, sim, ter a certeza que a nossa vida futura vai ser plena de alegria, de felicidade. Eu tenho certeza que todos nós aqui queremos isso. Mas é preciso cada um fazer a sua parte. Trabalhar incansavelmente, procurando a cada dia ser melhor. Hoje eu quero ser melhor que eu fui ontem. E hoje eu vou começar a pensar, porque amanhã eu quero ser melhor do que eu estou sendo hoje. E aí eu vi esse Leon Denis, ele diz: a alma virtuosa, depois de haver vencido suas paixões, depois de abandonar o corpo, miserável instrumento de dor e de glória, vai através da imensidade juntar-se às suas irmãs do espaço. Atraída por uma força irresistível, ela percorre regiões onde tudo é harmonia e esplendor, mas a linguagem humana é muito pobre para descrever o que aí se passa. É tudo isso que, com certeza, nós queremos. É ter a certeza que a gente, quando partir, vai para um lugar melhor. E vai continuar a nossa jornada rumo às escolhas. E assim a gente encerra. Deus deixa essa mensagem: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Voltem com essa mensagem, sentindo-se um filho de Deus, sabendo que você é único no universo e que, com certeza, tem um lugar especial. Quando Deus lhe criou, não foi por acaso. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, nossa Mãe Santíssima, que sempre está aqui nos amparando, envolva cada um de vocês com força, coragem e fé, para que vocês sigam cheios de esperança, sabendo que um dia cada um aqui será um anjo. Deus nos abençoe. Obrigada.